A Rússia anunciou que vai fazer exercícios com armas nucleares perto da Ucrânia. O governo disse que essa é uma resposta aos países ocidentais. Em um comunicado divulgado nas redes sociais, o governo russo disse que vai incluir armas táticas em exercícios militares que vão acontecer em breve. A nota ainda diz que durante a ação vai ser tomado um conjunto de medidas na prática dessa preparação e utilização de armas nucleares não estratégicas. Esse tipo de armamento é projetado para o uso no campo de batalha e pode ser lançado por meio de mísseis. O arsenal tem um poder de destruição menor do que as ogivas nucleares, com mísseis balísticos internacionais. A Rússia justificou a realização do exercício por causa de falas consideradas por Moscou como provocativas por parte de autoridades ocidentais. Desde 2022, quando Moscou invadiu a Ucrânia, Putin faz um alerta sobre os riscos nucleares. Para o líder russo, os Estados Unidos e os países europeus estão levando o mundo para um ponto de confronto entre potências. O anúncio aconteceu dias após o presidente da França, Emmanuel Macron, declarar que estava aberto à possibilidade de enviar tropas ocidentais para a Ucrânia. Para o Kremlin, o uso dessas forças armadas da OTAN contra a Rússia seria um nível novo de escalada de tensões e exigiria medidas especiais. E quem vai nos explicar melhor esse cenário de tensão entre a Rússia e o Ocidente é o professor de Relações Internacionais da FGV, Vinícius Vieira. Professor, boa noite. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite, Rafael. Tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Professor, a gente sempre acompanha aqui a Rússia realizando seus próprios exercícios, mas dessa vez realizando manobras aí militares envolvendo armas nucleares, avisando, né, com antecedência o que vai fazer. Isso é algo inédito? É algo que os outros países devem se preocupar? Ou é mais uma tentativa de Vladimir Putin de desencorajar aí os países ocidentais a dar um apoio militar a Kiev? É sabido, Renata, que a Rússia, assim como outros detentores de armas nucleares, às vezes fazem exercícios de preparação para o eventual uso desses armamentos. Mas o que chama mais atenção no caso desse anúncio da Rússia é que se trata de um exercício não ali de prontidão para uma potencial resposta, para um potencial ataque, mas justamente o uso das chamadas armas táticas, que são armas de pequeno porte, que obviamente causam danos, mas não o mesmo dano que poderia causar no uso eventual de uma arma estratégica, que tem maior capacidade de explosão. Então, o uso dessas armas táticas é muito mais aí na linha da chantagem que o Kremlin faz com o Ocidente, porque o Kremlin ele se vê aí acuado recentemente por uma série de medidas anunciadas pelo Ocidente. Não só a fala do Macron, como foi bem lembrado, mas também o fato de que a União Europeia está prestes a implantar sanções contra o gás liquefeito da Rússia, lembrando que o gás, de fato, ali, ele já foi sancionado, a Europa não compra mais, agora nós teríamos sanções contra o gás liquefeito, gás em formato líquido, e nós temos aqui também a possibilidade de que os Estados Unidos estejam cercando ainda mais a rede financeira em torno da qual a Rússia foi capaz de, nos últimos 2 anos, fazer transações com o restante do mundo, mesmo com as sanções impostas pelo Ocidente. Então, Putin se sente acuado, e quando ele se sente acuado, ele usa a carta nuclear para tentar ganhar o jogo no grito. Professor, quando nós olhamos a repercussão, como a Casa Branca vem reagindo a isso e também os anúncios que foram feitos, principalmente a mídia americana diz que tanto a Casa Branca como o Departamento de Estado, eles minimizam qualquer possibilidade de uso nesse momento. O senhor acredita que há exatamente esse reconhecimento que Vladimir Putin se sente acuado, principalmente depois da aprovação do pacote que nós acompanhamos pelo Congresso americano? Recentemente vimos, como o senhor disse também, o presidente francês falando sobre o envio de tropas, mas depois falando que essa era uma possibilidade absolutamente remota. É um reconhecimento, mas já sabendo que isso não vai acontecer? É a aposta do Ocidente, só que como qualquer líder autocrata, é sempre importante deixar claro, Vladimir Putin, ele tem um quê de imprevisibilidade. Para a Rússia, obviamente, o uso de armas nucleares, como por parte de qualquer potência, e não importa o porte dessas armas, eventualmente a serem usadas, seria cruzar
uma linha, um tabu. Muitos aqui em estudos internacionais falamos da existência de um tabu nuclear, que existe desde o ataque americano ao Japão, ali no fim da Segunda Guerra Mundial, contra Hiroshima e Nagasaki. Desde então, armas nucleares não servem, aqui na leitura, né, das relações internacionais, para serem usadas, mas apenas como instrumento de dissuasão, ou seja, para dispersar potenciais ameaças. Putin parece, com frequência, querer cruzar essa linha, mas como não é a primeira ameaça, pelo menos em público, o Ocidente não vai se sentir alarmado. Também cabe aqui dizer que talvez Putin queira causar medo não entre os líderes ocidentais, mas na população ocidental, justamente numa proximidade aí, estamos cada vez mais próximos das eleições para o Parlamento Europeu. E Putin tem um interesse de que líderes mais nacionalistas, mais à direita, ganhem assentos no Parlamento Europeu para que ele tenha ali esperança de voltar a ter boas relações e uma eventual rendição da Ucrânia com apoio da União Europeia nesse cenário de domínio do Parlamento Europeu pela ultradireita da Europa. Professor, queria muito agradecer o seu tempo e a disponibilidade para vir aqui fazer um pouco da análise em relação a esse episódio. Nós sabemos que ele ainda continua repercutindo, mas é bom já começar a trabalhar com a nossa audiência quais são os próximos capítulos em relação a isso. Muito obrigado por falar conosco. Eu que agradeço o convite, muito obrigado, boa noite a todos. Até. Boa noite.